Elementos que caracterizaram a parte final do século XX, no sentido de aumentar a sociabilidade no relacionamento entre as pessoas, eu acredito que o juiz também sofre essa influência. E aí, o juiz deve ter uma outra postura diante dos contratos. O primeiro ponto para a reflexão que eu trago é aquela situação do juiz como fiel ao princípio da imparcialidade e ao princípio da neutralidade. É isto que a gente espera de um juiz quando ele vai examinar uma lide ou vai verificar o que se passa, qual é a discussão que se tem em cima de um contrato. O juiz deve ser imparcial, deve ser neutro. Né? Os advogados que levam o questionamento para o juiz e representam o cidadão que está pleiteando um pronunciamento do juiz, do Poder Judiciário, eles têm essa expectativa. Mas é claro que nós não podemos deixar de levar em conta que, diante da formação cultural do juiz, diante do modo dele ver a própria vida em si, ele vai emitir um pronunciamento, às vezes, num sentido diverso do que aquele que é aguardado pelo advogado, pelas partes. Né? E aí vem a questão. O juiz deve ser um fiel aplicador da lei, deve seguir a lei rigorosamente do jeito que ela está escrita, ou o juiz pode questionar, fazer um questionamento com relação ao texto da lei, tendo como base do seu raciocínio o caso concreto. Aí começa a preocupação do juiz moderno, do juiz do século XXI. E eu lembro a vocês o artigo 1º da Constituição Federal, que valoriza a cidadania, valoriza a dignidade da pessoa humana. Lembro o artigo 3º, que destaca a sociedade livre, sociedade justa, sociedade solidária, que são normas que devem nortear o juiz moderno quando ele vai examinar os conflitos que lhe são colocados. Então, eu vejo a posição do juiz hoje como de suma importância para a manutenção das instituições. Diante desse pressuposto, o juiz deve ser, porque é um ser inteligente, deve ser sensível à realidade. Ele deve decidir levando em conta a realidade que o cerca. É assim que eu vejo o juiz moderno. Em outras palavras, o juiz do século XXI tem que viver a jurisdição, não como uma coisa própria, uma coisa dele, mas como um instrumento para realizar os direitos do cidadão. A formação do juiz, portanto, nesse particular, é essencial para que ele possa atuar a contento e de acordo com o momento histórico que ele está vivendo, na medida em que ele aprecia uma lide instrumentalizada naquele processo. É importante, então, aí o posicionamento das escolas de magistratura, as escolas do Ministério Público, porque o que eu falo também se aplica ao Ministério Público, evidentemente, enfim, a todos os profissionais da área jurídica, os advogados, evidentemente, enfim. Nós temos que ter, hoje em dia, essa preocupação de através desses meios de comunicação, como este hoje, que está sendo inaugurado hoje, de proporcionar essa troca de experiências para que a gente possa desfrutar das experiências de cada um, a fim de aprimorar o nosso próprio trabalho diante do processo. E, neste ponto, a jurisprudência tem realmente uma posição extremamente importante. E, neste aspecto, que é objeto da nossa reflexão, da nossa conversa hoje,
o Código Civil, as cláusulas gerais que norteiam o Código Civil, principalmente aquelas que estão a partir do artigo 421, trazem realmente esta postura para o juiz, trazem essas regras que o juiz deve observar, principalmente regras gerais, cláusulas gerais, que ele pode utilizar nos contratos que são submetidos ao seu exame, ao seu julgamento. E aí eu gostaria de colocar as 3 preocupações que caracterizam os pensadores, tanto do século XX como do início deste século. A primeira, a limitação do dogma da autonomia da vontade, como força originária do direito entre as partes contratantes. Evidentemente, hoje tem essa limitação. Segunda, o interesse social e o princípio da boa-fé como parâmetros dessa limitação. E terceiro, a consideração da desigualdade das partes para a aferição da liberdade e validade da declaração. Então, essas cláusulas gerais é que vão, ao meu ver, implementar a socialização do contrato e vão limitar a autonomia privada. E isso por quê? A finalidade do direito nada mais é do que garantir tanto a justiça como a segurança. E assim, é importante que o juiz procure encontrar um equilíbrio entre a justiça e a segurança, sob pena de vivermos num mundo justo, mas inviável, ou uma sociedade eficiente, mas injusta. E aí a gente começa a pensar no aspecto social, da função social do contrato, que vai fazer com que o juiz moderno tenha esse modo de verificar o contrato, e aí vamos desembocar no contrato bancário. A função social do contrato, hoje em dia, está valorizando, todo mundo já tem essa informação, já se sabe muito isso, o pessoal ligado à área jurídica. Hoje há uma valorização muito grande do interesse social, em confronto com o interesse individual. E aí virou um princípio jurídico. Agora, há necessidade de que o contrato que está à disposição do juiz para ser interpretado, há necessidade de que seja feita uma releitura de toda esta situação para que se extraia o verdadeiro conteúdo do contrato, a sua repercussão, não só nos interesses das partes, como nos interesses da coletividade. E aí que a gente começa a verificar genericamente a importância e a influência do artigo 421 do Código Civil, né? como orientador da postura do juiz. No segundo grau, eu tenho essa preocupação ao ler o processo, verificando a posição que o juiz tem ao proferir a sentença, né, envolvendo a discussão sobre contratos, eu procuro interpretar o posicionamento do juiz em confronto com o posicionamento das partes representadas pelos seus respectivos advogados. E depois, com base nos argumentos trazidos pelas razões de apelação e contra-razões de apelação, eu vou formar o meu convencimento no sentido de endossar a sentença, confirmando-a ou modificando-a total ou parcialmente. Mas sempre dentro dessas perspectivas modernas que me levam a melhor exercer a jurisdição. Neste particular, eu gostaria então de fazer um parêntese, e agora sim, dar a oportunidade para o Alexandre colocar como ele vê isso que eu falei até agora e como ele atua, quais são as perspectivas que ele atua, que levam ele a atuar lá no primeiro grau, na função de juiz de direito em Sorocaba. Pois não, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Roque e da APAMAGES para participar desse evento. É um prazer e uma honra, uma responsabilidade muito grande discorrer com os senhores a respeito de